Mas, como a gente diz, para efeitos de vestibular, por enquanto, tem caído como primeira, segunda e terceira revolução, mas fica atento, se cair no sentido de evolução, é porque não se considera as outras inovações como um rompimento, e sim como uma continuação da primeira, né? Aqui a gente tem um esqueminha que é a primeira. Bom, Inglaterra, carvão mineral, principal indústria têxtil, tá? Então, veja, paninho, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos, uma coisa é paninho, uma coisa é automóvel. Totalmente diferente de produzir uma coisa e outra. Então, para mim, de fato, existe a segunda revolução industrial. E muito ligado às ferrovias, né? E a gente tem aí, na primeira, a questão bem marcada dessa relação com a proximidade, tanto da matéria-prima, quanto da jazida mineral, etc., quanto do seu mercado consumidor. Então, as empresas, as indústrias nesse período tentavam se localizar perto das duas coisas. Mas é importante dizer que isso não é 100% verdade, assim, não é possível falar que todas as indústrias estavam em lugares onde eu tinha a matéria-prima, porque o Brasil mesmo enviava algodão, né, o Nordeste brasileiro enviava algodão para a Inglaterra industrial, tudo bem? Então, tem essas nuances, essas exceções aí no meio. Bom, já a segunda, nós temos uma expansão, não é mais só a Inglaterra, mas a Europa Ocidental, bem marcado aí no sentido de Alemanha e França, os Estados Unidos e o Japão, tudo bem? Já no século, não mais no século XVIII, agora no século XIX, o principal combustível vai se tornar o petróleo e a indústria é automobilística. Então eu tenho um impacto bastante significativo, esse impacto vai chegar até no campo e tal. E a segunda revolução industrial ela vem marcada de um sistema produtivo que é o Fordismo, que ele começa nesse período e vai atingir o seu auge no início do século XX nos Estados Unidos e que tem um impacto grande até na crise de 29. Vamos tentar entender o porquê, tá? O Fordismo, todo mundo decora como linha de produção, tá? É isso, mas é mais do que isso. O Fordismo, ele pega as ideias do Taylor e também do Smith, porque se você lembrar, em 1776, lá na Riqueza das Nações, que a gente vê geralmente em tópicos econômicos, o Adam Smith já fala da fábrica de alfinetes, que seria uma primeira divisão do trabalho, né? Que ele falava assim, uma pessoa produzir um alfinete, se ela produzir sozinha, ela vai demorar muito tempo, porque ela tem a cada peça, cada parte do alfinete, que trocar de ferramentas para fazer a próxima parte. Isso seria, então, uma falta de economia de tempo. Já se a gente dividisse as atividades e cada um fizesse uma das partes e depois houvesse a montagem, isso seria muito mais rápido. Então, já lá no Adam Smith, lá no século XVIII, já aparece, né? Depois o Taylor vai sistematizar isso num sistema de linha de produção que vai ser concretizado pelo Henry Ford nos Estados Unidos e por isso vai levar o nome dele de Fordismo. É linha de produção? Sim, cada um faz uma coisa, eu tenho uma lógica de economia de tempo, só que, além disso, estoque, tudo bem, se faz para estoque, e eu tenho um incentivo muito grande ao consumo. Não foi necessariamente o Ford em si, mas esse sistema que leva os Estados Unidos em parte à crise de 29, se a gente pensar bem. Porque a gente tem ali, óbvio, não é a única causa, mas a gente tem ali o final da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra durou de 14 a 18, Europa arrasadíssima, não estava conseguindo produzir mais nada, lógico, passou por uma guerra que foi em seu território, e a Europa começa a consumir produtos que eram mandados pelos Estados Unidos. Nesse consumo, né, os Estados Unidos foi crescendo muito, as empresas foram crescendo muito e formando vários estoques, vendendo, formando estoque e vendendo e baseado basicamente foi bom, né, mas enfim, tentando estimular sempre o consumo. Só que quando a Europa começa a se recuperar no período entre guerras, os Estados Unidos continua produzindo muito, então, e formando estoques, achando que um dia ia vender e não foi o caso, né? Deu aí a crise de 29. Então, o sistema fordista tem esse processo, o que vai ser diferente no que a gente faz depois, que é o toyotismo, que já eu vou apontar para vocês. Mas é importante a gente lembrar aqui
que apesar desse sistema fordista ser algo que a gente aprende aí do início do século XX, é algo que ainda existe em algumas empresas, né? Algumas empresas, principalmente do ramo de celulares, de peças menores, né? Precisam da mão de obra humana para fazer trabalhos muito rápidos, como colocar as peças do iPhone na embalagem corretamente. Uma pessoa demora cerca de 6 segundos para fazer isso. Usam um sistema ainda fordista, né? Não usam necessariamente máquinas para alguns desses processos, outros sim, tá? Já a terceira revolução industrial é do século XX, mais precisamente de 1970. A terceira revolução industrial, ela não tem um foco em um país ou em uma região, ele vai estar inserido num contexto ou vai gerar um contexto de globalização no mundo, de interligação, né, no mundo. Continuamos com a base do petróleo e as principais indústrias desenvolvidas são da informática, da internet também. E eu tenho um processo de automatização, porque eu vou criar robôs, né? Esses robôs vão assumir algumas funções que eram tipicamente humanas. Daí eu trago um conceito para vocês que às vezes a gente aprende só lá em população, mas que já dá para trabalhar aqui, que faz até mais sentido, que é a diferença entre desemprego conjuntural e desemprego estrutural. O desemprego conjuntural é o desemprego de momento, de conjuntura, a gente chama, né? Como assim? Lá na crise de 29 eu tenho um desemprego conjuntural. Depois que a crise acabasse, esses postos de trabalho estariam lá novamente. Já o desemprego estrutural, como o nome já diz, está na estrutura, está na base. Como assim? Eu substituo uma pessoa numa linha de produção, por exemplo, por um robô. Isso quer dizer que aquela vaga de emprego ela não volta mais, então ela está na estrutura, na alteração do sistema. Quando eu tenho a automatização, o maior desemprego é estrutural e ele continua até hoje, tudo bem? Além disso, na terceira revolução industrial, a empresa Toyota, né, nesse contexto, ela desenvolve um sistema que vai ser conhecido como toyotismo, que tem um foco na qualidade do produto, um controle de qualidade muito cheio de processos no meio disso, e em tudo isso eles colocam um método chamado just in time, né? No tempo certo, mais ou menos assim. Como assim? Você faz a demanda, aí a partir da demanda a empresa faz a compra da matéria-prima e produz. Isso funciona muito, claro que o sistema é bem rápido, né? Isso funciona muito quando a gente lembra de exemplos como a Brastemp, que você pode colocar ela de qualquer cor, sabe? Aquela Brastemp, aparelhos da Brastemp que você pode colocar de qualquer cor, eles são nesse sistema, porque ninguém vai produzir um monte de geladeira verde, né? Porque não se sabe quantas pessoas têm esse gosto, no mínimo, exótico. Então o que acontece? Você deixa o mostruário, a pessoa compra a geladeira, faz a demanda dela, e aí nós temos todo o processo de produção. É o que a gente chama de estoque zero, para tentar evitar também algumas crises, né? É muito utilizado, é bastante moderno, e a organização das empresas é menos hierárquica do que no Fordismo. Não quer dizer que não seja hierárquico, quer dizer que é menos e que o profissional ele tem que saber ocupar todas as funções da fábrica. Tudo bem? Isso, claro, é uma estratégia própria do capitalismo para se otimizar custos, porque se um dia um funcionário faltar, a gente vai dar um jeito e a produção não para em nenhum momento. Bom, então em termos de conceitos e também de história, né, essa é a primeira parte de industrialização. Tá? É importante você ter isso bastante claro, porque aparece muito nas provas, tá? Esses conceitozinhos que eu fui pontuando para vocês. É também relevante eu dizer que há especialistas que já apontam no sentido de uma quarta revolução industrial, mas ainda é cedo para dizer, melhor a gente esperar um tempo antes que isso se apresente de forma mais efetiva.